Deus te abençoe, viu? Porque vocês estão com a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler então, irmãos, no capítulo 8 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, os versos 35 ao 39. Romanos 8, do 35 ao 39. O irmão Valcinho vai nos ajudar fazendo a leitura com os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais. Os irmãos que tiverem as versões ditas da NVI, da Nova Versão Internacional, que é que o pastor usa, depois farão a leitura com o versículo seguinte. Romanos 8, do 35 ao 39. Vamos começar nós que temos a NVI, vamos fazer hoje uma inversão. Então, nós temos a NVI, vamos começar essa leitura. Por enquanto, querido, não exiba não, só para o povo poder ler, usar a Bíblia, senão eles vão achar que todo domingo, né? Depois eu vou precisar, que o irmão coloque aí. Então, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Quando um israelita deixa o judaísmo e faz parte de um chamado grupo judaico ultra-ortodoxo, ele é amaldiçoado. É o que ainda acontece mesmo hoje em meio a essas comunidades judaicas ditas ultra-ortodoxas. Os judeus israelitas dessas comunidades, se esse judeu a deixar, ele será amaldiçoado. No passado, todas as pragas eram previstas para os judeus que deixassem o judaísmo. E nos dias de hoje, todas as pragas ainda são previstas nessas comunidades ultra-ortodoxas. Não fazem assim a maior parte dos judeus, não. Mas são mais aqueles ligados aos seus movimentos religiosos ditos ultra-ortodoxos ou ultra-fundamentalistas. Mas nesse texto, irmãos, nós estamos sendo colocados diante da situação dos judeus que em Roma, naquela época se tornaram cristãos. Porque eles estão sendo amaldiçoados. Eles estão sendo amaldiçoados pelos seus parentes e ex-amigos judeus. E então o apóstolo Paulo, um ex-rabino judeu, que se tornara um cristão, ele sabe muito bem o que é isso, porque ele sabe da situação da igreja ou das igrejas dos romanos, formadas com pelo menos a metade de judeus como membros. E por isso ele entende que precisa escrever esta carta que nós chamamos hoje carta do apóstolo Paulo ou apóstolo São Paulo aos romanos, que faz parte da Bíblia, do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia. E Deus por meio do Espírito Santo, ele usa esse Paulo para, ao escrever aos cristãos de Roma, para que então ele possa passar preciosos ensinos aos cristãos que estão vivendo ali entre os anos 54 e 56 da chamada era cristã, e aí não só aos cristãos de Roma, mas a todos os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares. Nesta carta chamada de Paulo aos Romanos, então, nós temos ensinamentos realmente preciosos para a vida do cristianismo, para a nossa igreja aqui, para as igrejas que se intitulam cristãs.
Nesse escrito, o escritor sagrado, ele mostra que os israelitas pela carne, ou seja, os que são judeus em termos de raça, eles estão equivocados em pensar que Deus fará arranjos com eles, porque eles são o povo formando e separando a lei de Deus para poder conservá-la, para mantê-la com eles e para serem então esses judeus os representantes únicos da lei de Deus. Eles achavam que pelo fato de serem chamados de povo de Deus, e eles eram povo de Deus, eram chamados de povo de Deus. No Antigo Testamento, a nação de Israel é chamada de a menina dos olhos de Deus. Eles achavam então que por isso Deus haveria de fazer alguns arranjos com eles. Não os julgaria da mesma forma como julgariam os não judeus. E Paulo então procura na sua carta aos Romanos corrigir esse equívoco, tentando mostrar e tentando revelar, não é? E garantir e afirmar que os judeus serviram o propósito de Deus para serem como figura do povo de Deus hoje, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja que é o povo de Deus e que não está preso a fronteiras de países, não está presa a fronteiras de raças ou de qualquer outro tipo, não é? De limitações humanas. Ao contrário, Paulo então vai escrever na sua carta a esses judeus que o fato deles serem escolhidos como povo de Deus no passado, eles seriam por causa disso intensamente cobrados. E aí Paulo vai mostrar a razão de ser do Evangelho de Jesus Cristo. Ele mostra a razão de ser da lei de Deus, e também ele trabalha com o coração dos judeus convertidos, de modo a passar a esses judeus o fato deles terem escolhido Jesus Cristo, o fato deles terem abandonado toda a sua tradição religiosa, e agora optado por um caminho, pelos seguidores do caminho, para serem um daqueles que eram chamados de os seguidores do caminho, na verdade heréticos para a comunidade judaica, blasfemadores, porque estavam seguindo aquele pregador de Nazaré, que fora morto pelos judeus sob a acusação de blasfemador. Para esses judeus então que haviam se convertido e naquele momento estavam compondo a maior parte da membresia da igreja de Roma ou das igrejas em Roma, Paulo vai escrever na tentativa de mostrar a eles que eles haviam feito a escolha certa e que o fato deles estarem se tornado em motivos de maldição por causa dos seus parentes e por parte dos seus patrícios, que essas maldições haviam feito com que Deus passasse agora a defendê-los e a justificá-los. Então, usando essa realidade, escrevendo a todos os cristãos, e aí judeus ou não, o apóstolo fala sobre os desastres do mundo, que também alcançam os servos e servas de Deus. E ele expõe isso neste versículo 35, que eu gostaria de ler de novo com os irmãos, e aí sim nós vamos ter a ajuda da nossa mídia. Verso 35, querido. Vamos lá ler juntos, verso 35? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Não, somente o 35, depois a gente vai ler o 36. Tribulação. Sabe, em nossa língua nós traduzimos como tribulação a palavra grega que Paulo usa, thriflis. Ao pé da letra, essa palavra thriflis é esmagamento, trituramento. Sabe, passar por tribulações é como ser esmagado, é como ser esmagada, triturado, triturada. Um outro desastre é a angústia. Em nosso idioma, nós traduzimos como angústia a palavra grega que Paulo usa, estenoxia, é uma palavra complicada, estenoxoria. Ao pé da letra, que significa ser apertado até gemer e ficar com falta de ar. Isso significa angústia. E quando nós estamos angustiados, é isso mesmo, não é? A gente começa até a não ter fôlego, não é isso? O peito vai doendo tanto, vai apertando tanto, que parece que a gente perde o fôlego. Um outro desastre é a perseguição.
Em nosso vernáculo, nós traduzimos como perseguição a palavra grega que Paulo usa, diogmos. Ao pé da letra, diogmos significa ser chutado, espancado, chicoteado, empurrado ladeira abaixo. Esse é o sentido da palavra grega perseguição. É um desastre. Um outro desastre é a fome. Em nosso português nós traduzimos como perseguição a palavra grega que Paulo usou, limos. Ao pé da letra, limos é sentir fome de comida, mas também sentir fome de carinho, sentir fome de afeto. Um outro desastre que Paulo falou é a nudez. Em nosso linguajar comum, nós traduzimos como nudez a palavra grega que Paulo usou, gimnotes. Ao pé da letra, gimnotes é estar esfarrapado ou completamente nu. O outro desastre é o perigo. Na língua que falamos como brasileiros, nós traduzimos como perigo a palavra grega que Paulo usa, kindinos. Ao pé da letra, kindinos é o que está nas sombras, esperando o momento para nos pegar. É a ameaça oculta ou declarada. O outro desastre é a espada, macairá. É a palavra grega que Paulo usa para que no português nós tivéssemos essa tradução espada. E é espada mesmo. Espada no sentido literal e espada no sentido de punição ou autoridade de punir. Sabe, meus amados, a exposição acima foi para que se fique claro que tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, que são realidades que fazem o mundo desmoronar, que fazem o mundo sair do seu equilíbrio em termos emocionais. Mesmo que essas realidades façam desmoronar o mundo diante de nós, no entanto, por causa de Jesus Cristo, nós conseguimos reagir de uma forma diferente, e mesmo em meio a essas coisas ruins, desastrosas, nós podemos experimentar doces momentos com o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso leva Paulo a afirmar que o amor de Jesus Cristo é maior do que todas essas tristes realidades às quais nós estamos sujeitos, não só como cristãos, mas às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, exatamente porque nós somos cristãos. Como o contexto é o da perseguição aos cristãos, e a essa altura, com a perseguição movida pelo Império Romano, e não somente por judeus e grupos isolados, a realidade então é esta que Paulo expõe no versículo 36, quando ele repete o Salmo 44, versículo 22. Vamos ler o verso 36? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Exatamente, meus amados, por causa do amor que se declara a Jesus, os cristãos podem ser entregues à morte todos os dias. Por causa do amor ao Senhor Jesus, nós experimentamos paz. Nós temos paz com Deus. Nós temos a paz de Deus, nós temos esta paz dentro de nós, nós temos a alegria de saber que Deus está com a gente, pertinho da gente, dentro da gente, por meio do Espírito Santo, mas por causa do amor a Jesus, é que também enfrentamos a morte todos os dias no sentido de que por amor a Jesus, nós temos sempre de morrer para o nosso eu, para as nossas conivências e as nossas conveniências. E quando, irmãos, nós levamos isso a sério, na verdade é uma morte constante, sempre temos que morrer para o nosso eu, mas a morte no sentido literal, por causa da perseguição, ela nunca está descartada. É isso que nós lembramos aos irmãos no início do nosso culto, quando os saudamos aqui, para que nos lembrássemos de que há nesse momento irmãos nossos que não têm o direito que nós temos. Isso está acontecendo em mais de 60 países do mundo. E sempre que terminamos o nosso culto, nós pedimos isso à igreja: não se esqueça da igreja sofredora. Assumir a fé cristã nos dias de Paulo era se candidatar como candidato a morrer por causa disso. Mas só que isso sempre aconteceu em meio à história, e isso então, como acabamos de dizer, está acontecendo também hoje.
nos dias atuais. O pastor Youssef Nadorkhani continua no corredor da morte, esperando a execução nas mãos dos iranianos, que ainda mantém 20 cristãos evangélicos aprisionados e com graves riscos também de serem condenados à morte. Nesse último dia 20 de abril, 300 militantes hinduístas cercaram um grupo de 40 cristãos que se dirigiam na vila de Balgal, estado de Chhattisgarh, a um cemitério para sepultar o corpo de um dos membros da igreja. Esse grupo parou esses cristãos e começaram a debochar, e dizendo: Jesus de vocês não andou por sobre o mar, o Jesus de vocês não curava paralíticos, o Jesus de vocês não ressuscitou mortos, por que não ressuscita a este morto? E depois de debocharem bastante, começaram a bater naqueles cristãos. Uma senhora de 60 anos ficou em estado grave, ainda está internada em estado grave. Outros 10 cristãos precisaram ser levados ao hospital numa situação complicada. Grande verdade, irmãos. No entanto, há uma grande verdade aqui. Isto não significa derrota. Isto não significou para esses crentes em Jesus Cristo desta vila indiana que eles estão derrotados. Não mesmo. Porque é o contrário, é exatamente o contrário o que acontece quando nós somos perseguidos, nós somos ameaçados e nós somos colocados diante da morte por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Vamos ler outros versículos, os versículos finais, os 3 versículos finais, versos 37, 38, 39. Vejam que coisa maravilhosa que o homem de Deus diz. Vamos ler? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sabe, meus amados, Paulo está fazendo aqui uma outra lista de adversidades que, por causa da realidade de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo, acontecem, nos atingem, mas não nos vencem, não nos destroem, porque não há nada mesmo que tenha forças para nos vencer ou destruir, por causa do amor de Deus em Cristo Jesus. Por causa do amor de Deus em Cristo em nós. Sim, o escritor sagrado faz uma lista de extremos, mas para deixar claro que não há maus extremos, que vençam aqueles que pertencem, não há maus extremos, que vençam aqueles que pertencem a Jesus Cristo, aqueles que estão nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, que disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai foi quem as deu para mim, e Ele é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. João capítulo 10, versos 27 a 29. E aí Jesus fala da morte. O que há mais desastroso, o que há mais de pavoroso, o que há mais de amedrontador do que a morte? A Bíblia no Antigo Testamento chama a morte de o príncipe dos horrores. Mas vejam bem, meus amados, a morte não pode. Não, a morte não pode nos separar do amor de Deus. Na verdade, a morte é para o crente o dia glorioso no qual os filhos da luz vão poder, afinal, ver o rosto de Jesus. A morte não pode nos separar do amor de Deus, mas também a vida não pode. O apóstolo fala da vida, nem a morte e nem a vida, com todas as suas lutas, com todos os seus sofrimentos, com todas as suas tentações, mas também com todas as suas belezas. A vida, que é o que mais se deseja, ela não consegue ser maior, ela não consegue ser mais importante do que o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não consegue.
Você tem experimentado em sua vida o amor de Deus em Cristo Jesus? Na sua história pode haver evidências do amor de Deus? Querido, como faz falta o amor de Deus. O amor faz falta, né? O amor humano, de um ser humano para o outro, o amor de papai e mamãe pelos filhinhos, o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, o amor entre irmãos faz muita falta, o amor entre amigos faz muita falta, mas não queiram saber como faz falta o amor de Deus. Como faz falta o amor de Deus no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, porque isso faz toda a diferença. Mas Paulo continua dizendo que a morte não lhe separa do amor de Cristo, que a vida não lhe separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que também os anjos não podem fazer isso. Pode nos parecer um pouco complicado, não é? A colocação de palavras, a palavra anjos aqui nesse texto, que na verdade é uma espécie de um verdadeiro cântico. Para um segmento, Paulo está falando dos anjos segundo a crença judaica. Há uma linha teológica judaica que cria e ainda crê que os anjos que não seguiram Lúcifer em sua rebelião no céu, eles continuaram com o livre-arbítrio. Não são anjos decaídos, não foram transformados em demônios, mas porque eles têm o livre-arbítrio, mesmo como anjos de Deus, eles podem errar. E foram esses anjos, diz essa escola judaica, foram eles que, por exemplo, tentaram impedir Moisés de receber a lei no Sinai, porque não consideravam os israelitas dignos de terem a lei de Deus. Foi preciso, diz essa tradição judaica, foi preciso que outros anjos viessem em socorro de Moisés e garantissem então a entrega da lei a ele. Há cristãos que apoiam essa teoria, e esses cristãos gostam de citar, em defesa desse ponto de vista, as palavras do escritor aos Hebreus, onde temos a afirmação de que a lei foi a palavra falada por anjos. Também gostam de usar o texto de 1 Coríntios 11:10, onde Paulo escreveu: por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Esses pensadores cristãos, eles dizem, e há um deles muito importante, vou omitir o seu nome, é para mim um dos maiores mestres da teologia da atualidade, um homem de Deus, não é? E tem o direito de pensar o que ele quer pensar, desde que dentro das normas bíblicas. Ele diz que cada igreja, ela tem um anjo, ou às vezes mais de um anjo, e esses anjos vêm para assistir o culto, e dependendo do modo como estamos fazendo o culto, ou do jeito como estamos nos portando dentro da igreja, eles ficam perturbados. E no caso de Paulo era a questão das mulheres. As mulheres não se trajavam de forma decente para aquela época, porque naquela época uma mulher que não fosse uma mulher dita ou considerada uma mulher da vida ou prostituta, tinha que sempre cobrir a cabeça com o véu. E as cristãs, mulheres que se convertiam, que vinham do paganismo e que se convertiam ao cristianismo, em nome da liberdade de Cristo, diziam: não precisamos mais usar estas coisas, o importante é o que nós somos por dentro. Há certas exigências, não é? Que são coisas meramente humanas e nós temos que acabar com isso. Bem, há coisas que são apenas meramente humanas e que têm que ser acabadas, mas é preciso haver prudência para que as coisas vão e seguindo um passo normal das coisas. E isso estava criando problemas na igreja de Corinto, e eles dizem que Paulo, quando escreveu isso, era porque os anjos da igreja de Corinto estavam perturbados com essas mulheres e perdiam a noção das coisas e não faziam o que deviam fazer. Eles dizem que esses anjos, eles podem ficar confusos com o comportamento das pessoas e falharem em suas funções, e por isso, eles dizem, é que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,3, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então eles serão esses anjos que terão que ser cobrados, não é? Pelo momento em que deviam fazer alguma coisa, mas não fizeram à luz disso. Bem, então dizem também os desse segmento, esses anjos não são os anjos decaídos, porque esses já estão julgados, mas são anjos de Deus, que mesmo sendo anjos, podem ter falhado em suas missões, e uma dessas falhas seria a de repente atrapalharem os próprios servos de Deus. Sim, claro, aos que afirmam que nem anjos, essa expressão nem anjos, é uma hipérbole, ou seja, é um exagero de linguagem para dizer, mesmo que os anjos de Deus viessem nos criar problemas,
mesmo sendo os anjos de Deus, eles não poderiam nos afastar, nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu prefiro esta teoria. Mesmo que anjos de Deus viessem, não é? Ou tivessem a autoridade ou o direito de nos perturbar em termos de amor de Deus, em Jesus Cristo revelado a nós, eles não poderiam fazer isso. Essas outras teorias eu acho não creio, são muito fantasiosas. Bem, mas Paulo não falou só de anjos, ele falou também dos demônios. Não é um bom assunto, não gosto de falar sobre isso e não nos faz bem realmente, não é? Até porque nós não temos muito a ver com eles, não temos nada a ver com eles. Não, eles não estão aqui não, estão longe, eles não entram aí porque o Senhor não os permite que eles entram aqui. Muito bem, mas Paulo fala dos demônios, e os demônios nós sabemos são inimigos de Deus, e adversários dos seres humanos, e por isso eles vivem para estimular, para convencer as pessoas a fazerem coisas ruins e perturbar essas pessoas, e quando eles podem, eles tomam essas pessoas, eles entram nessas pessoas. São pessoas que traficam com o diabo, com as coisas do diabo, dão entrada para eles, e eles podem mesmo dominar essas pessoas. Mas não sendo Satanás onipresente, quando Pedro fala, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, 1 de Pedro 5,8, quando o apóstolo escreve assim, é porque está falando da ação dos demônios. Sim, há situações que nós podemos admitir, é mesmo Satanás quem age pessoalmente. Eu ouvi alguém dizer que uma das situações em que Satanás vai pessoalmente, o príncipe das trevas, ele se apresenta pessoalmente, é quando há herança envolvida. Sempre que alguém morre e deixa a herança para filhos e a confusão começa, o diabo de verdade vai lá, o grandão, o chefão, não é? O mestre, é ele que pessoalmente que faz questão de estar lá no meio, porque a confusão aí vai ser a pior possível. Mas talvez, de repente não, talvez sim. Mas em relação, meus amados, à humanidade como um todo, são os demônios que agem. Eles são milhões, e assim podem estar ao redor das pessoas. Mas mesmo sendo seres espirituais, e portanto poderosos, meus queridos, eu fico às vezes olhando e ouvindo essas pessoas que vivem dizendo que tem poder de expulsar demônios e que se envolvem com esse tipo de coisa, e que falam coisas e que agem de forma que eu só posso acreditar numa coisa: eles não acreditam em nada, aquilo tudo é um teatro, eles não acreditam, porque se eles acreditassem, se eles realmente acreditassem na palavra de Deus, eles não falariam. O que eles falam, ao que eles dizem, são espíritos imundos ou demônios. Porque, queridos, os demônios são seres espirituais e os poderes desses seres são enormes, muito maior do que você possa imaginar. Ninguém segura, nem 100, nem 200, nem 300 homens podem segurar um deles, não podem. E às vezes, parei um carro no sinal, e havia uma dessas igrejas que praticam esse tipo de culto, e o sujeito estava, o pastor, se diz pastor, estava com uma dessas pessoas infelizes, levando uma gravata dele, e ele dizia: fala teu nome, seu safado, fala teu nome, seu sem vergonha. Eu acho que ele nunca leu a Bíblia, não é? O arcanjo Miguel, ao contender com o diabo, o que a Bíblia diz? Não ousou dizer contra ele o quê? Blasfêmia nenhuma, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel é o arcanjo, mas sabe, conhece o poder desses seres. Mas, meus amados, Pedro disse: o diabo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Procurando a quem possa devorar, e não a quem quer devorar, porque devorar ele quer a todos, mas não pode. Por causa dessa realidade, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa na criação nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E, meus queridos, isso é o cristianismo.
Esse é o cristianismo puro e simples, um cristianismo em que nós, réis mortais, limitados pelos nossos pecados, temos em nós a nossa imagem e semelhança de Deus restaurada em Cristo Jesus, e aí recebemos a autoridade de Deus, recebemos a autoridade do Espírito Santo de Deus, para manter Satanás distante, longe de nós, e muitas vezes ele se aproxima, e muitas vezes ele faz coisas com a gente, porque nós damos espaço para ele. A Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas concupiscências. Um dos trechos mais profundos que há nas Escrituras está lá no início da Bíblia, bem no início da Bíblia, quando cai o semblante de Caim, por causa do ódio em relação ao seu irmão Abel, e Deus pergunta: o que está acontecendo, Caim? O seu semblante está fechado, Caim, por quê? Interessante que Deus não diz: cuidado, hein? O demônio está entrando em você, cuidado, porque o demônio está dominando você. Caim, você está endemoniado. Não, senhores, a palavra de Deus é muito clara. Caim, o pecado está à porta e cumpre a você dominá-lo. É você que tem que dizer: não, eu não vou errar, eu não vou pecar. Mas como facilitamos, irmãos, e aí até crentes facilitam mesmo, e quando facilitam, dão lugar a Satanás, e mesmo que Satanás não possa tomar, e não pode tomar a consciência de nenhum verdadeiro crente, pode, no entanto, trazer perturbações e criar dificuldades enormes na sua vida. É por isso, meus amados, que orar é muito importante. E eu tenho certeza que nesses 100 dias de orações há muita gente na igreja que é crente de verdade, mas que está sendo usado, está virando joguete na mão do diabo, mas vai conseguir se libertar, vai encontrar uma outra saída, um outro caminho. Por isso que eu digo: ore. E disse no domingo passado: e se você não é crente, é membro da igreja, mas ainda não se converteu, ora, porque a oração vai fazer a mudança que você precisa na sua vida. Meus amados, como é bom a gente poder dizer isso: nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, por causa dessa realidade, eu não tenho de ter medo do diabo, não tenho de ter medo dos demônios, eu não tenho de ter medo. Eu não tenho de ter medo quando alguém, por exemplo, diz: olha, fizeram um trabalho para lhe prejudicar. É mesmo? Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. E se fizeram tal trabalho, ele sempre esteve sem efeito e vai continuar sem efeito. Meus amados, uma coisa enterrada, não sei aonde, e que foi enterrada contra você, e você tem que então ir lá para desenterrar essa coisa. É mesmo? Querido, se há algo enterrado contra mim, olha aqui, eu fui sepultado em Cristo Jesus. Quando eu o recebi como meu Senhor e Salvador absoluto, eu fui sepultado com Ele, e podem enterrar o que quiser por causa de mim, porque não vai adiantar nada em relação a mim. Sepulte-se com Cristo Jesus, batize-se em Cristo Jesus, morra com Cristo Jesus, e podem enterrar o que quiserem para lhe fazer mal, não vai acontecer absolutamente nada. O que não puder se encaixar, irmãos, nesse meu sepultamento em Cristo, o que porventura quiser tirar essa verdade do meu sepultamento em Cristo, é lixo, não é realidade aproveitável, é lixo. Então o escritor sagrado termina usando a sua capacidade de argumentar com essa poesia: nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Nada vezes nada na matemática é? Digam de novo. Nada vezes nada é? E o texto diz: nada. Nada nos pode separar do amor de Deus. Então nada é nada.
Não tem nada que possa nos separar desse amor de Deus. Não importa que seja tão alto quanto o Pico Sagarmatha, também chamado de Pico Chomolungma ou Pico Everest, com seus 8.843,43 centímetros, metros de altura. Até centímetros mede, né? Não importa quão seja profundo, mesmo que seja Challenger, na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, 11.000 metros de profundidade, não importa. Não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer, porque nada é maior, nada é mais poderoso do que o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E meus amados, isso é nosso em Jesus Cristo. Amém? Então nós podemos cantar como confissão de fé a canção que diz, numa das partes: se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertencem a ti. Toda honra, todo louvor, entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Amém? O grupo de louvor vai cantar nesse momento e eu quero que os irmãos orem. Vamos agradecer, irmãos, a Deus esta riqueza incomensurável, que é você poder dizer: nada me separa do amor de Deus em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem inferno, nada. Se você crê nisso, se você já experimentou isso pela fé, agradeça a Deus e se coloque diante do Senhor com humildade para dizer: Senhor, quantas vezes não é assim que eu tenho vivido, não é essa a minha vida tem sido uma vida de alguém derrotado. Quem sabe eu tenho sido mesmo servido, me deixado usar por Satanás, quando eu não pertenço a ele, não tem nada a ver com ele. Ele não teria o direito de se aproximar de mim, mas a minha negligência, o meu pecado, a minha indiferença, os meus descuidos permitem que ele se aproxime. Mas eu tenho toda a autoridade por Jesus Cristo de dizer: para longe, você tem que ir para longe, resista ao diabo para ele fugir. E eu sei que às vezes não tenho resistido, tenho adulterado, tenho me prostituído, tenho sido desonesto, não tenho controlado a língua, tenho rancor das pessoas, não consigo liberar perdão. Irmãos, tem tantas coisas feias, ruins, não? Que estão nessa lista desagradável, que dá lugar, facilita Satanás se aproximar de nós, que nós temos que afastar das nossas vidas. Se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, você tem toda a autoridade que o Senhor lhe dá, que o Espírito Santo lhe permite ter, porque é dele a autoridade, não é sua, de dizer: fora com essas coisas, longe da minha vida, não quero viver me escravizando a essas coisas. Mas, querido amigo e amiga que está conosco nesta noite, se você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, você não pode dizer: nada me separa do amor de Deus, nada. Mas Ele quer que você diga isso, Ele quer que você experimente esta realidade, de dizer: nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem doença, nem dissabor, nem a falta de esperança, nem as mentiras que falam comigo. Você não quer vir a Jesus para poder dizer isso do seu coração: nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Enquanto o grupo estiver cantando, eu vou apenas aguardar você, não vou falar mais. Se você quiser vir a Jesus, tomar esta decisão, se você está afastado do Senhor e quer retornar, faça isso agora. Saia hoje desta igreja dizendo o que Paulo disse para aqueles crentes de Roma e para nós hoje: porque nada me separa, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos repetir isso tudo? Isso aí de novo, todos nós: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora fala para você, cada um falando por si mesmo: nada me separa
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Ok? Enquanto os irmãos estiverem cantando, o grupo do louvor, se você quiser sair do seu lugar, eu gostaria de orar por você, por sua decisão.